Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então o nosso assunto. Nós vimos a arte do povo, vimos o artesanato, e aí a gente falou um pouco sobre os índios, né? Os índios aí do nosso Brasil, e agora a gente vai conhecer um pouco sobre a arte primitiva, tá? A arte primitiva, ela tá na apostila de vocês, ela tá na página 10, tá? Na apostila de vocês. Então, eu já deixei grifadinho aí para ajudar vocês para a nossa prova, né? Que, se eu não me engano, já é semana que vem, tá? Então, eu deixei aí marcadinho para facilitar para todo mundo. Então, vamos lá. Existe uma arte primitiva? Então, na apostila de vocês fala o seguinte: a arte primitiva é um conceito abrangente que abarca desde as manifestações artísticas tradicionais dos povos não europeus, então África, América do Sul, América do Norte Pacífico, Sul, ok? Com seu caráter ritualístico e vinculado à espiritualidade, até manifestações que nutrem relações com a arte europeia. Entre as tradições artísticas não europeias estão as artes indígenas. Lembrando que em muitos desses lugares nós temos índios, né? Tínhamos índios, né? Hoje até que são poucos que têm realmente ainda índios, né? E também tínhamos tribos africanas e temos tribos africanas, essenciais à formação da identidade brasileira. Na vertente ligada à arte europeia, tá? Então, pensando no que está ligado à arte europeia, o primitivismo, essa palavra é complicada, se manifesta na chamada art knife. Então, a art knife nada mais é do que uma arte mais simples, livre de padrões, tá? Ela é uma arte como se fosse considerada uma arte sem padrões estéticos, uma arte sem ligação com nenhuma academia ou com nenhuma regra acadêmica, ok? Então, continuando. Então, uma tendência que tinha uma tendência que tinha como referência a arte dos artistas que não frequentaram nenhuma escola de arte. E também a arte que se remete a feita pelas crianças. Então, ela era uma arte livre, ok? Os pintores primitivos não se prendiam a nenhuma técnica usual de representação, por mais que alguns tivessem passado por escolas técnicas, ok? Passavam longe das regras acadêmicas, relacionadas a perspectivas, a composições, às cores, pintavam intuitamente, ok? Utilizando elementos da fantasia e da natureza como inspiração. Alguns estudiosos consideram que o termo primitivismo é carregado de uma visão preconceituosa dos europeus em relação aos povos de localidades com menor desenvolvimento econômico. Ok? Muitos artistas eram até autodidatas, tá? Teve artistas que sim passaram por escolas acadêmicas, mas muitos artistas eles eram autodidatas. O que é isso? Eles aprenderam sozinho a pintura, por isso que eles não tinham nenhuma regra acadêmica vinculadas à arte dele. Então ele fazia uma arte livre, ok? Esse choque cultural resultou no desenvolvimento de uma arte natural e cheia de fantasia, livre das convenções e com muita vitalidade. Bom, gente, se desculpa o barulhinho de gato, se vocês estiverem escutando, é que entrou um gato na minha casa, ele tá tentando ficar aqui dentro, tadinho, tá morrendo de fome, e eu morro de dó, mas tive que colocar ele para fora, ele não é meu, ele vem aqui procurando comida. Bom, continuando. Bom, aí eu coloquei dois artistas para vocês, né, que nós consideramos artistas de arte primitiva, mas vamos continuar aqui o texto, ó. Começaram a fazer experiências com formas e traços simples, ok? Então, tinha muito código simbólico representando a natureza, as pessoas que faziam parte daquele contexto, distorções, estampas, a mudança de cor, cores fortes, fogem do padrão, tá, de cor. Então, excluíram detalhes, realismo, a perspectiva linear, as cores naturais,
a fim de criarem obras abstratas de uma maneira até então impossível, ok? Esses artistas também celebravam a sensualidade e o conceito do inconsciente, que estava muito forte naquela época, tá? Henri Rousseau é um artista francês, ele também é autodidata, aprendeu sozinho a pintar, tá? Que apesar de ter suas obras rejeitadas no início da sua carreira, tornou-se o mais conhecido artista naif. Em suas obras, utilizava cores vivas, optava por não respeitar as perspectivas, priorizava os elementos planos e escolhia temas que descreviam um universo exótico, tá? Na verdade, suas obras não eram nada simples, como vocês vão ver. As pinturas, as cores e a iluminação dos elementos eram muito bem planejadas por ele, tá? Para expressar profundidade e espaço e conquistar o efeito de duas dimensões, como se a tela tivesse em colagem de tecido, Rousseau pintava em camadas. O primitivismo foi uma referência importante para a continuidade da produção artística do século XX e permanece como influência para vários artistas da arte contemporânea, podendo ser visto também na escultura e na música, tá? Então hoje ainda é uma grande referência. E aqui nós temos as obras do Rousseau. Então a gente consegue perceber que pode até realmente ser primitivista e autodidata, e, né, dentro do conceito artístico ser uma obra simples. Mas a gente vê que não é bem simples assim. A gente vê profundidade, a gente vê o que está lá no fundo, o que está no meio, o que está na frente, tá? A gente vê proporção, mesmo que não tão perfeitas como na arte acadêmica, mas a gente consegue ver proporção, ok? Mas para a academia ainda é uma obra naif, uma obra primitiva. Então aqui a gente tem o exótico, a gente tem o imaginário, ok? Então muitas frutas, muitos pássaros, muitos animais, muitas flores, que fazia parte também desse mundo que estava sendo descoberto, das tribos, né, dos indígenas, dos africanos, tá? Isso era muito forte. Então, essa daqui está na apostila de vocês, e a gente vê aí, ó, várias tonalidades das folhas. Então, não é uma obra assim tão desenho de criança, vamos assim dizer, né? Ela tem aí o seu potencial, ela tem o seu estudo, ele pensou realmente para poder produzir, porém totalmente autodidata, ok? E o nosso próximo artista é o Gauguin. Então o Gauguin ele faz, né, essa pintura baseado em temas, né, mais primitivos. Ele faz uma viagem para o Tahiti, onde lá ele convive, né, com as pessoas da tribo, né, daquela região, e ele se encanta. Tem um filme muito bacana, que é A Viagem ao Tahiti, que é do Gauguin, é muito bacana o filme. Depois eu vou colocar o trailer para vocês verem. É bem bacana e mostra essa introspecção, essa forma que o Gauguin fez de visualizar tudo isso, ok? Então, essas, por exemplo, a néfia, né, que é a náfia, né, que é a Ipoipo, eu nunca consigo falar esse nome, a Ipoipo, tá? Que é uma tela do Gauguin, ele representa elas várias e várias vezes, tá? Então, a arte primitiva já foi bastante desdenhada por pintores e críticos de arte, sendo considerado uma arte menor e inferior. Recentemente, o quadro Náfia, gente, é muito difícil mesmo, Náfia Fai Poipo, do pintor francês Paul Gauguin, foi vendido por aproximadamente 835 milhões, batendo o recorde de preços praticados em toda a história da arte. Como Rousseau, Gauguin também foi um artista sem formação acadêmica em artes. Ele tinha uma carreira de sucesso no mercado financeiro e se dedicava à pintura, ok? E aí eu coloquei algumas obras representando, né, essa cultura aí do Tai Chi que o Gauguin se inspirou para fazer muitas de suas obras, tá? Então a gente tem aí as mulheres,
os animais, tá? Muitas representações femininas, as cores que ele usa são muito quentes, muito vibrantes. E o tom de pele, que era bem diferente. Ele usa muito laranja, né? Para representar aí o tom da pele, o tom da natureza, né, dos morros, do chão. Então, ele usa essas cores que não são cores comuns, tá? Para a época. Essas cores mais puras, mais intensas, tá? E aqui novamente a representação das mulheres, da tribo em si, né? Do que a tribo do dia a dia, né? Da vivência com essa tribo. É bem interessante. Então vamos ver aqui o trailer do filme do Gauguin. Se vocês quiserem procurar, tem ele completo no Netflix. Desculpa, Netflix não, no YouTube. Je suis un grand artiste, et je le sais. C'est proche du supplice, toutes ces couleurs vivaces. Désolé, personne n'en veut. Faut y aller, faut se tirer d'ici. Y a plus un visage, y a plus un paysage qui mérite d'être peint ici. Pourquoi partir maintenant? Parce que j'étouffe. Ne venons pas avec toi, Paul. Nous un sauvage, un cher Gauguin. Comme lui tous. Et toi, tu as décidé de ton souvenir. Je peins, je dessine toute la journée. Je me suis jamais senti aussi aiguisé. Oui, toi, oh. Paul Gauguin. Puis qu'elle est là, je revis. Faut que tu m'aides. Moi, je dois la nourrir, ma femme. C'est des raisons d'être inquiet pour votre santé, Paul. Vous devez retourner en France. Apa raw may na? May tayo. Je suis un enfant. Je suis un sauvage. J'ai tellement enduré de souffrance pour poursuivre ma voie. Je continue mon chemin. J'ai un but. Je suis un grand artiste. Et je le sais. Então é um filme bem bonitinho que mostra aí essa história tão bacana, né, do Gauguin aí com esse povo do Tahiti, tá? E aí ele traz com muita intensidade essa marca das cores aí e da força, né, que ele coloca nessas obras, ok, gente? Bom, a gente também vai falar um pouquinho das artes visuais indígenas. Nós começamos aí falando sobre eles, então nós vamos falar mais um pouquinho sobre, tá? Então essa página tá aí na apostila também, na apostila de vocês, está na página, peraí que eu vou pegar aqui, está na página 13, tá? Então artes visuais indígenas, tudo no plural. Então tem aí um trechinho de um texto, né, do Antônio Nóbrega e do Wilson Freire. Sou Pataxó, sou Chavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, sou Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Então, todos nomes de tribos indígenas, como nós já vimos aí na nossa pesquisa. Eu gosto muito de falar sobre os índios e cada vez eu aprendo mais e busco mais. Eu sou descendente de indígena e, né, de italiana. A minha tataravó por parte de mãe foi uma índia no interior de São Paulo, que foi laçada pelo meu biso, né, pelo meu tataravô, na verdade. Ele era filho de português e ele desbravava a mata para começar a cidade nova, para o interior de São Paulo, que era, né, só mata. Então ele abria a mata no facão
para pôr o cruzeiro, como diria, minha avó contava isso pra gente, para pôr o cruzeiro e começar uma cidade, né? Ele fazia isso desde criança com os parentes, com os pais, então ele era ele iniciava a cidade, né? E várias cidades do interior de São Paulo, Estrela do Oeste, Santa Fé do Sul, ele ajudou ali a abrir, né, os caminhos dessas cidades. E em uma dessas, eles se depararam com uma tribo. Eu ainda não descobri que tribo que é. A gente está na pesquisa aí das origens. Pretendo um dia, assim que eu descobrir, né, que tribo é, e fazer uma imersão. Então, eu pretendo, até pela minha pós, né, que eu estou fazendo, e fazer essa imersão numa tribo indígena que faz parte aí da raiz, né, da minha família. Então eu sou muito ligada com essa coisa da arte indígena, eu gosto realmente demais. E aí quando ele se depara com a tribo, ele convive, né, claro, ameaça, é ameaçado, e deve ter sido, né, uma destruição, eu imagino, né? Mas ele laça a minha avó, literalmente, a minha tata, né, a minha avó conta que a mãe dela dizia que realmente ele laçou mesmo, porque eles andavam a cavalo, então ele pega, né, e laça ela e leva ele embora e casa com ela, né? Então é uma coisa assim bem forte, bem de violência, mas que tem aí a origem indígena, né? A minha bisa, ela era uma índia, do cabelo até o pé, né? Pequenininha, 1,30 m, é uma coisinha linda. Então isso é muito forte, né? Então é muito... o índio, ele é muito presente, apesar da gente estudar pouco sobre a cultura indígena, da gente pesquisar pouco sobre a cultura indígena, ele é muito presente no nosso país, ele é muito presente na nossa raiz. Apesar de muitos de nós serem descendentes europeus ou né, sei lá, americanos, que também tem muitos por aqui, mas a nossa raiz é brasileira, é indígena. Então, por mais que você tenha vindo da Europa, você teve outras gerações aqui. Então, meu caso, né, meus tataravós, um veio de navio, né, os dois vieram de navio, na verdade, porque um é português e o outro é italiano, mas chegando aqui, o italiano manteve, né, a tradição italiana de se unir com outros italianos, mas o português se uniu com a Índia. Então, eu tenho a raiz aqui fincada no Brasil. E depois vieram brasileiros, filhos, porém brasileiros, nasceram em terra brasileira. Então, todos nós temos aí a raiz indígena, a raiz brasileira. E a gente deveria dar muito mais valor a isso, pesquisar as culturas, pesquisar as tribos, ver como elas estão sendo disseminadas, destruídas, né? Invadidas por todo tipo de coisa, né? Principalmente pelo não ajuda, né? É muito interessante. Então eu gosto bastante de falar sobre isso e quebrar um pouco aquele padrão de que índio põe a mão na boca e faz barulho, né? E só dança pela chuva. O índio dança, ele dança muito, mas ele não dança só pela chuva. Ele dança pela guerra, ele dança pela morte, ele dança pelo nascimento, ele dança pelo casamento, ele dança pela colheita e pela plantação. Ele dança para festividade, ele dança porque tá triste, ele dança por rito de passagem, passagem da mulher, da menina para a mulher, do menino para o homem, do menino para o guerreiro, da mulher para a amazona. Então, faz parte da nossa raiz e a gente tem que conhecer. E quando a gente for ensinar para os nossos filhos ou para os nossos irmãos, a gente não mais usar aquela característica horrível do que o índio bate a mão na boca e faz barulho, como, né, a gente ouve quando é criança, que faz só um cocarzinho com uma pena única. Isso não é verdade. Olha o cocar aí do índio da foto, né, o índio jovem. É muito além do que isso. A gente tem que pintar o corpo, a gente tem que fazer grafismo, não como representação artística de tatuagem, que é uma coisa muito particular e que eu sei que muitas famílias não gostam, mas como representação artística indígena,
que tem um simbolismo, que a cor significa uma coisa, o traço significa outra, e que significa a força de uma geração. Então a gente tem que mostrar isso. Eu acho isso tão interessante. Espero que realmente vocês tenham aí conseguido entender o objetivo da gente estar estudando um pouco mais sobre isso, tá? Então vamos dar continuidade. Como você definiria o índio? Tá? Eduardo Viveiros de Castro, professor de antropologia do Museu do Índio, explica que índio é qualquer membro de uma comunidade indígena que seja reconhecido por ele como tal. Esse conceito abarca quase 1 milhão de pessoas em território nacional, sem falar nos outros milhares espalhados pelo restante acho que cortou aí, da América, tá? É importante esclarecer que não existe índio brasileiro como identidade única e genérica. Existem mais de 300 etnias indígenas brasileiras, entre as quais Yanomamis, Caiapós, Bororós, Chavantes, Tremembés, Pataxós, Tupis, Jurunas, Munduruku, Aruás, Macuxis, Caiagangues, Arauetés, Anambés, Tabajara, Carijós, Apinaiés, Potiguares, Caetés, Tupinambás e Terenas. Cada uma das 300 etnias tem característica própria, que a distingue da demais: história, língua, crença, aparência e forma de contar, aparência física, forma de organização social, hábitos, técnicas, valores e formas de contato com a sociedade envolvente. Existem ainda índios na Amazônia que nunca tiveram contato com um branco. Eles são extremamente selvagens. Não sei dizer para vocês se são agressivos ou não, se são carnívoros ou não, não sei te dizer isso. Mas nunca tiveram contato com o homem branco. Então vocês conseguem imaginar que existe um povo até agora acho que contaram 5 pessoas ou 6 que não tem a menor ideia do que existe além da mata? Nenhuma ideia do que é um espelho, do que é um carro, um computador, internet, do que é roupa, do que é um avião, do que é outro país, quiçá que existe uma outra cidade, um outro grupo até. Então, 2021, 2020, isso é muito louco, né? De pensar. Mas muito interessante para a gente ver como ainda é presente, né, na nossa cultura. Então a gente tem que valorizar sim, tá? É evidente que a sociedade indígena compartilha um conjunto de características comuns. São essas características que a diferenciam da nossa sociedade e de outros tipos de sociedade, mas ao mesmo tempo elas são extremamente diversificadas entre si. Cada uma habita uma área ecológica distinta, tem a sua lógica própria e sua história específica, tendo experimentado situações peculiares de contato e de troca com outros grupos humanos. Cada sociedade indígena tem sua própria identidade, se pensa e se vê como um todo homogêneo e coerente, procura manter suas especificidades, apesar dos efeitos destrutivos do contato. O que isso quer dizer? Que cada grupo desse tem a sua qualidade, a sua característica, o seu hábito. Porém, o contato com outras tribos e principalmente com o branco mudaram muitas coisas. Então a gente vai ver índio com roupa, a gente vai ver índio sem roupa, a gente vai ver índio de shorts, a gente vai ver índio com roupa de palha, a gente vai ver índio sem roupa. Bom, ensino médio, vocês sabem que eu não estou passando nada sexual, eu estou mostrando para vocês uma identidade de um povo. Esse povo tem o seio de fora, né? Às vezes o corpo à mostra, porém vocês são, né, grandes e vocês precisam conhecer a realidade. Não existe, nem todas as tribos indígenas ficam nuas, claro que não. Algumas têm tampões, outras têm folhas, colares, pinturas,
Outras vestem roupas, calças, vestidos, calça, sutiã, tá? Cada uma dentro da sua característica e da sua escolha, conforme o contato com o branco, ok? Bom, continuando aí, ó. Outro ponto para reflexão é que o conceito de arte é uma criação do homem ocidental, tá? O conceito de arte não indígena. Portanto, estrangeiro à sociedade indígena. Não existe esse conceito arte dentro da sociedade indígena, tá? Porém, tá? Arte, aliás, é uma palavra inexistente na maioria das línguas indígenas. Quando o indígena cria uma cerâmica, pinta seu corpo para um ritual ou faz um cocar, geralmente não é movido por nenhuma intenção artística, tá? Apesar dessa diferença, há uma produção de objetos e expressões que tem do passado aos dias de hoje. Alto valor estético e simbólico que se colabora substancialmente para a definição de identidade do povo brasileiro, tá? Há algumas tribos hoje que vivem do artesanato, elas até introduziram esse conceito artístico, tá? Dentro das suas peças. Porém, os índios realmente, aquele que não usaram a interferência do branco na sua arte, eles pintam por outros motivos. Cada traço, cada linha, cada ponto, cada cor, tá? Cada formato tem um significado. Então, ela é realmente trazida aí da geração, da cultura. Porém, quando as tribos elas se deparam com venda, com comércio de artefatos indígenas, elas acabam trabalhando dentro desse conceito artístico. Então, elas vão fazer um padrão de cor que agrada mais, um conceito maior, tá? Mas aí é uma visão comercial. Existem índios que fazem isso? Sim, muitos deles precisam viver com uma renda e tudo mais. Alguns representam os seus padrões culturais, muitos, tá? A gente vai ver em várias, como por exemplo na cerâmica marajoara e tudo mais. Mas algumas tribos também utilizam esses padrões e esses conceitos estéticos, tá? Mas a grande maioria utiliza aí realmente a sua herança cultural, tá bom? Então aqui a gente tem 2 exemplos, né? Então aqui família de um chefe Camacan, preparando-se para uma festa. Então eles estão se pintando, olha como você vê aqui, preparando a tinta, se pintando. Índios de etnia Munduruku e as pinturas deles, tá? Então eu pedi para vocês pesquisarem aí o grafismo e vocês devem ter visto que cada grafismo tem um significado, cada tribo tem um significado. E a ideia de verdade era essa. Aqui tem uma das tribos que eu falei para vocês, olha. Tribos que ainda não tiveram contato com o homem branco. Ela tá na página 14. Então fala aí, ó. Tribo indígena que vive isolada no interior do Acre, sem contato com nenhum outro grupo humano, ok? Deve ter visto esse drone, esse avião aí, tomado um susto. Outro pressuposto considera que as artes indígenas se materializam quase exclusivamente pelas formas transportáveis e perecíveis, os artefatos. Os objetos indígenas resultam da execução de técnicas variadas, classificadas como cerâmica, entalhe nas madeiras, cestaria, plumaria, que a gente consegue ver os cocares, os colares, e a tecelagem das redes, apreciados nas grandes cidades, em museus antropológicos ou em lojas de artigos turísticos. Do passado, nos chegam tradições artísticas indígenas que se caracterizam pela extrema permanência, como os registros rupestres pintados ou gravados nos abrigos ou afloramentos rochosos, encontráveis em praticamente todo o território nacional. Apesar da grande diversidade de manifestações, as artes indígenas não são criadas para ser contempladas. Elas são úteis, tá? Revestem-se antes de particularidades expressivas e constituem, na maior parte das vezes, meio para a transmissão de concepção de fundo social ou cosmológico.
possuem dessa forma função, representativas e utilitárias, além de outros objetos e eficácias. Desculpa, objetivos e eficácias, tá? A experiência estética constitui para os índios elemento fundamental na transmissão de conhecimento e de valores sociais, por meio dos quais pode ser definida sua especialidade, ou seja, a natureza ou a essência da sua própria humanidade. Então, eles acabam criando um padrão estético, sim, mas a produção é útil, ela é funcional. Então, a cesta é para carregar os peixes, os frutos, a rede para dormir, a pintura para guerra, a cerâmica para usufruto. É como eu falei para vocês, tem tribo que vende, tem tribo que faz isso para ganhar dinheiro, faz, mas porque elas estão mais próximas dos homens brancos e precisam desse dinheiro. Mas as tribos originais que ainda vivem as tradições, elas produzem mesmo que de forma artesanal, né? Mas para usufruto, tá? Para elas usarem. Mas sim, tem um padrão estético, tem beleza, tem cor, porque faz parte da tribo, tá? Faz parte da natureza humana gostar e apreciar as coisas, mas entre eles, ok? Então, é realmente muito interessante, tem muita coisa muito bacana ainda pra gente ver, tá? Bom, a nossa prova vai até a arte indígena, vai até essa página que eu coloquei aqui pra vocês, mas a gente vai dar continuidade até o final do bimestre, tá bom? Então, um beijão e até lá!